Olá, tudo bem? Hoje vim falar um pouquinho sobre um assunto que é tão visto por aí, né? Principalmente no meio da espiritualidade, todo mundo fala de autoconhecimento. Hoje as pessoas no mundo, em geral, têm exigido muito mais esse coeficiente emocional, né? Essa inteligência emocional. É, Só que esse conceito fica muito perdido para muitas pessoas. Muita gente não entende a importância do autoconhecimento e o que significa, o que representa, né? Esse autoconhecimento, assim. E da mesma forma que a gente busca evoluir, como no profissionalmente ou num relacionamento, a gente também precisa buscar essa evolução da gente com a gente mesmo, de como a gente age no mundo, de como a gente se enxerga no mundo. Então, o autoconhecimento ele vem muito para auxiliar todo esse processo, né? E pensar que assim, a gente é muito mais do que aquilo que a gente acredita que a gente é, né? A gente tem a nossa criação, a gente tem a nossa educação, a gente tem o que a gente viu, mas além disso a gente tem um consciente, a gente tem um subconsciente que estão sempre ali atuantes, né? Principalmente o subconsciente, a gente age muito mais pelo subconsciente e não do consciente, mas isso a gente pode falar outro dia, num outro vídeo mais sobre essa questão de consciente e subconsciente. Mas, além disso, para quem né, acredita vidas passadas ou paralelas, já depende se você está colocando aí a questão da linearidade do tempo ou não, o que você herdou dos seus pais, né, os comportamentos. Então, assim, tem muita coisa para a gente descobrir sobre a gente mesmo dentro desse universo desse autoconhecimento, né? E o importante do autoconhecimento, assim, ele te faz descobrir quais são seus pontos fortes, você consegue usar eles ao seu favor, isso é muito legal. Você vê no que você é bom, você ganha autoconfiança e você desenvolve, aprimora isso. E você também pode perceber quais são seus pontos em desenvolvimento, né? O que você sente que você pode melhorar? O que você sente que você pode crescer, que você pode fazer diferente? Né? Aí vem um outro olhar do autoconhecimento buscando esse crescimento e essa evolução. E isso afeta tudo na sua vida, né? Autoconhecimento, seus pontos fortes e seus pontos fracos vai afetar seus relacionamentos, a sua vida profissional, sua relação com a sua família, com seus amigos, sua relação com você mesmo, que é muito importante. Então, esse autoconhecimento, ele faz a gente entender de onde vêm esses comportamentos que a gente tem, essas reações emocionais que a gente não sabe explicar, ou um comportamento que você quer mudar e não consegue, sabe? Você se pergunta, poxa, eu queria tanto ser diferente ou fazer diferente, eu não sei por que eu não consigo fazer diferente. O autoconhecimento pode auxiliar a entender o que está sustentando ou o que está mantendo aquele padrão de comportamento que você quer abrir mão, porque muitas vezes a gente está se protegendo de algumas coisas, muitas vezes a gente também não quer sair de uma certa zona de conforto, muitas vezes a gente está repetindo padrões, né, dos nossos pais ou de familiares. Então, assim, isso tudo pode ajudar a gente a descobrir quais são os nossos gatilhos emocionais, né? O que são esses gatilhos emocionais? Esses gatilhos são as inseguranças, os medos, os traumas, as vulnerabilidades que a gente tem e esses gatilhos, eles acionam dentro da gente pontos dolorosos que fazem com que a gente tenha reações, muitas vezes explosivas, ou sabe aquele amigo que aceita vários tipos de piada, mas uma piada ele se incomoda e ele fica bravo? Talvez aquela piada pegue num ponto da insegurança dele. Então todo mundo tem pontos ou gatilhos aí a serem desvendados para que a gente entenda onde é que isso aciona esse movimento emocional, esse movimento interno, né, dentro de mim. Sei lá, eu vou dar alguns exemplos assim, só pra gente entender. Parceiros, né? Todo mundo conhece alguém assim. Uma pessoa que tem uma relação monogâmica, né, combinada de ser monogâmica, e sempre trai, sistematicamente, todos os companheiros, todos os parceiros que encontra, sempre trai. E se a gente for olhar assim, por que essa pessoa trai? Porque muitas vezes ela até se pergunta, ela deve se perguntar se ela combina de não trair, o que leva essa pessoa a trair? Tem uma infinidade de possibilidades aí, né? Essa pessoa pode ter um medo de se entregar de verdade numa relação, medo de ser vulnerável, então tem medo de ser abandonado ou de ser traído, então ele trai antes para se proteger. Ou é uma pessoa que viu que os pais tiveram relacionamentos complicados,
ou os pais não puderam ser felizes na relação com o outro ou nos outros relacionamentos e o filho não se sente no direito de ser feliz, então ele sabota a própria relação, ou a gente vive uma sociedade machista e viu todos os homens da família traindo, ou vê os amigos traindo e acha que é um comportamento masculino trair, então ele só repete isso sem muita reflexão. Ou tem problemas de autoestima. Você pode precisar, essa autoafirmação, essa sensação de que você tem valor ou que você reconhece a sua potência, é quando você tá no jogo da conquista. Então você tá sempre conquistando, precisando conquistar, só para se sentir bem com você mesmo. Então tem muita gente que trai para suprir uma lacuna de autoestima. Ou só falta desenvolver um pouquinho da virtude da honestidade, né? Tem gente que não tem nenhum desses problemas, mas precisa desenvolver então o que seria essa honestidade, falta essa virtude na pessoa. Ou pode ser um pouquinho de cada coisa, né? A gente não é uma coisa por isso, outra coisa por aquilo. Às vezes é multifatorial, tem muitas coisas que levam a pessoa a ter esse comportamento. Ou um outro exemplo, isso foi até de um atendimento. Uma menina que me procurou, ela era muito ciumenta, né? Ela tinha sempre brigas nos relacionamentos, ela sempre ficava muito insegura. E a gente foi entrando um pouquinho na história dela, na infância dela, e ela acessou, assim, ela entendeu de onde veio, ela teve pais que se separaram quando ela era muito nova, né? E esse pai, ele foi muito ausente, ele só aparecia quando aparecia. A forma dele demonstrar que amava ou demonstrava sentimento era sempre dando presentes, né? E ela se sentiu muito abandonada por esse pai. Então ela cresceu uma adulta com muito medo do abandono, um medo crônico, né? Ela via o masculino na vida dela sempre abandonando ela. Então, assim, ela era muito ciumenta, era insegura, tinha medo do abandono. E, além disso, tinha um ponto curioso que ela via muito a demonstração de afeto através de presentes, bens materiais. Não que ela quisesse usurpar o outro, mas ela encarava aquilo como uma demonstração de amor do homem, né, do masculino. Por quê? Porque era como ela via o pai dela demonstrando carinho por ela, né? Era um pai ausente, ela se sentiu abandonada, mas ao mesmo tempo quando aparecia, estava sempre trazendo um presente, um agrado. Então, isso gerou para ela muitas questões de relacionamento. Então, assim, é muito importante que a gente conheça os nossos gatilhos, né? Porque se a gente conhece os nossos gatilhos, a gente consegue ou fazer com que eles deixem de ser gatilhos emocionais, que tragam comportamentos disfuncionais que possam te atrapalhar em uma série de coisas, ou você pode administrar isso. Se você não conseguir, de certa forma, tirar isso da sua vida, você sabe como administrar melhor, porque você sabe de onde vem aquilo e você entende que aquilo talvez não seja uma verdade completa, né? E é muito importante também falar que, assim, às vezes os mesmos acontecimentos geram comportamentos e gatilhos e inseguranças diferentes, né? Você vê muitas vezes pais que criam 2 filhos da mesma forma e você vê essas pessoas agindo de forma muito diferente, que têm inseguranças diferentes. Isso é muito individual, né? Porque não é só a sua criação, tem muitas possibilidades aí em relação a isso. Se a gente for falar de vida passada, em relação ao que você viu através da sua ótica individual como verdade no mundo. Então, qual foi a sua interpretação emocional? O que você tirou de verdade sobre o mundo? O que você tirou de verdade sobre as pessoas, sobre os relacionamentos, do que você viu? Então, assim, por isso que esse autoconhecimento, ele é um exercício completamente subjetivo, porque ele só vem de acordo com o que te aconteceu e com o que você viu. Às vezes uma briga para uma criança pode ter tido um valor, para a mesma briga, a mesma situação, uma outra criança pode ter enxergado outra coisa. Então, assim, por isso que às vezes a mesma piada para uma pessoa é engraçada, para outra pessoa, a pessoa vai ficar incomodada. Porque cada um tem um gatilho, né? Então, assim, esse processo de autoconhecimento, ele tem que ser uma busca de cada um de forma individual. Eu vou trazer um pouquinho mais outros vídeos falando sobre essa questão do autoconhecimento, o que pode te ajudar e o que você perde não tendo esse autoconhecimento e formas de procurar esse autoconhecimento. A gente tem muita possibilidade aí, então eu vou vir trazendo um pouquinho a pouquinho sobre isso, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.